pessoal, meu nome é Carlos Eduardo Chanoski e hoje eu vou falar de uma dúvida que eu acho que todos os pacientes que vão fazer cirurgia ortognática têm. Como são divididos os custos da cirurgia ortognática? O que o convênio cobre, o que o convênio não cobre, o que o paciente tem que arcar? É algo que eu vejo que todos os pacientes, antes mesmo de marcar a consulta, têm muito receio. Então, nesse vídeo, nós vamos explicar como isso funciona. Primeiramente, é importante que o paciente entenda que boa parte deles que vão ser submetidos à cirurgia ortognática, ele tem um custo relacionado ao hospital. Ou seja, eu vou lá, eu acordo às 4 horas da manhã, eu vou para o hospital, eu faço a minha internação, eu vou para o centro cirúrgico, eu tenho tempo na sala de cirurgia, eu acabo a minha cirurgia, eu vou para o quarto, eu tenho a minha alimentação, eu tenho a alimentação do meu familiar, eu tenho a noite que eu vou dormir no hospital e eu tenho o dia seguinte que eu vou sair associado a toda a equipe de enfermagem e técnicos de enfermagem que cuidam desse paciente. Isso é um custo que a gente chama de custos hospitalares, ou seja, custo de hotelaria, custo do centro cirúrgico, custo dos gases medicinais que são utilizados para realizar anestesia. Tudo isso, como qualquer cirurgia, e não só a cirurgia ortognática, é coberto obrigatoriamente pelos planos de saúde. Certo, pessoal? Então é muito importante que você saiba. Falou, mas eu vou ter custo com o hospital? Não. Se você tem um plano de saúde, você vai ser submetido à cirurgia ortognática, é uma cirurgia funcional, também tem objetivos estéticos, mas é uma cirurgia primordialmente funcional. É importante que você entenda que o plano de saúde é obrigado a custear esses gastos, certo? Gastos relacionados ao material que é usado para realizar a cirurgia, placas, parafusos, a serra que é utilizada para fazer o corte ósseo, tudo isso normalmente é coberto pelo plano de saúde também. Por que eu falo normalmente e não em todos os casos? Por quê? Cada profissional, o João, o Pedro, o Guilherme, seja lá qual é o profissional que vai realizar a cirurgia ortognática, ele tem uma técnica que ele gosta de realizar a cirurgia, ele tem um material que ele está acostumado a realizar a cirurgia, ele tem... nem todo mundo opera igual, é importante que o paciente entenda isso. E quando eu vou submeter o meu paciente à cirurgia ortognática, eu faço uma solicitação junto ao convênio de cirurgia, onde lá vai estar especificado os códigos que eu preciso para fazer a cirurgia, tudo certinho, autorizando esses códigos automaticamente aqueles custos que eu tinha falado de hotelaria do hospital, de centro cirúrgico, tudo isso já está coberto, mas os materiais, até por uma regulação da Agência Nacional de Saúde, eles vão ser submetidos a uma auditoria médica ou a uma auditoria odontológica. O que seria isso? Basicamente, a cirurgia do João, do Pedro, do Guilherme, como eu tinha falado anteriormente, ele vai ser solicitado uma auditoria por algum profissional indicado do convênio, para ver se aquele material que ele solicitou é pertinente ou não. Muitos pacientes ficam assim, pô, Carlos, mas eu o profissional X pediu a cirurgia para o convênio e não autorizou tudo que o meu médico tinha pedido. Claro que não, isso é um processo legal. Se o teu profissional ele solicita materiais que são excedentes a uma boa técnica, esse material essa cirurgia ela tem que ser auditada e em alguns casos não vai ser autorizado do que foi solicitado. Isso acontece no ramo da coluna, da ortopedia, de cirurgia vascular,
tanto por uma questão de custo, que muitos pacientes falam, o convênio quer economizar. Pessoal, não é só economizar. Muitas vezes isso representa uma proteção para o próprio paciente, para evitar que não esteja sendo sobreindicado o uso de materiais especiais também. Se por algum acaso esse material, seja um enxerto específico que vai ser utilizado numa movimentação que precisa, que o auditor negou esse enxerto, isso pode ser conversado entre profissionais, entre o seu profissional de escolha e o profissional auditor do convênio sobre a necessidade específica para esse caso. Ou, em última situação, profissional assistente, o profissional que está cuidando do paciente, o bucomaxilo que está cuidando do caso, que vai realizar a cirurgia ortognática, e fala, olha, esse material o convênio não autorizou. Como que nós podemos fazer isso? Então, em alguns casos, o paciente tem que arcar com os custos desse material. Em raras exceções também, são indicados materiais que não estão regulados, não são previstos a cobertura pela Agência Nacional de Saúde, que é a agência máxima que regula todos os procedimentos de saúde. Por exemplo, materiais customizados. Vamos lá. O meu filho, Carlos, ele teve um acidente quando ele era mais novo, que ele quebrou a mandíbula dele e essa fratura fez com que a mandíbula se unisse ao crânio. Ele não consegue abrir a boca, ele não consegue se alimentar e a mandíbula está lá para trás. Isso traz problemas sérios de respiração, problemas psicossociais, funcionais, enfim, eu preciso tratar isso. Uma das formas de tratar isso seria através de próteses customizadas de mandíbula, onde eu vou lá e eu resseco uma parte desse côndilo mandibular e faço um avanço dessa estrutura e eu tenho um implante específico para esse paciente que vai permitir com que ele abra a boca ou não. Por questões regulatórias, a Agência Nacional da Saúde ela não prevê a cobertura desse tipo de material. E por mais que a gente saiba que isso é algo fundamental para a boa evolução do doente, em alguns casos esse paciente ele precisa custear esse material. Só que são materiais de alto custo. Em algumas vezes o paciente acaba tendo que entrar judicialmente por uma briga para autorizar isso junto ao convênio. Pô, Carlos, todo paciente precisa passar por uma liminar para autorizar a cirurgia? É claro que não, pessoal. Mas é muito importante que em casos de negativa de materiais que são essenciais para realizar a cirurgia, como o exemplo que eu mencionei anteriormente, sim, pode ser necessário. Todas as operadoras de saúde agem da mesma forma? Não, tem operadoras que analisam caso a caso. Por exemplo, eu tenho uma operadora X que ela viu que esse caso é pertinente. Não está na regulação da Agência Nacional da Saúde, mas vai ser autorizado de forma eventual, que a gente chama. Ou seja, para esse caso específico, precisa, não está regulado pela Agência Nacional de Saúde, mas vai ser autorizado sem custo para o paciente. Certo, pessoal? Então vamos lá. A gente tem os custos hospitalares, tem os custos dos materiais que são usados na cirurgia, que esses podem ser submetidos à auditoria. E agora também nós vamos falar sobre o custo dos profissionais, médicos e dentistas envolvidos na cirurgia. Certo? Os honorários profissionais. Então, a parte de honorários de equipe de enfermagem, técnico de enfermagem, isso está contemplado nos custos hospitalares que a gente tinha falado anteriormente, certo? O que nós estamos falando aqui são de anestesista e equipe de bucomaxilo que vai realizar o procedimento de cirurgia. E equipe de bucomaxilo, entenda, não é um profissional, como a gente até já falou nos vídeos anteriores, do número de profissionais que tem uma equipe de cirurgia desse porte. Quanto a isso, eu tenho algumas formas de que esse paciente ele entenda que ele vai pagar o que ele vai pagar ou não. Pois bem, eu tenho pacientes que eles têm planos que são cooperativas de saúde, que esses planos não dão acesso à cobertura de profissionais fora dessa cooperativa.
E também esses planos não atuam como seguradoras, eles não dão direito ao reembolso de um sinistro, como uma cirurgia. Nesses casos, ou o paciente ele precisa procurar um profissional da cooperativa de saúde, precisa arcar com os custos particulares do profissional, seja 10, 15, 20, 30, 40 mil reais, que é quanto esse profissional que ele escolheu acha que é o valor digno do trabalho dele, certo? Eu já tenho planos que não atuam como cooperativas, eu tenho plano que atuam como seguradoras, ou seja, eu tenho um sistema de reembolso, por exemplo, pelo procedimento. Da mesma forma que, por ser um procedimento funcional, esse convênio ele vai custear os custos hospitalares, esse convênio também pode custear o profissional que ele escolheu, de acordo com uma tabela, com um teto. Ele fala assim, pô, de acordo com o teu plano contratado, o máximo que a gente paga por essa cirurgia por um profissional é 6 mil reais. Aí vai de você, o paciente, conversar com esse profissional, falar, olha, o meu plano me reembolsa 6 mil reais a cirurgia. Você consegue fazer por esse valor que o meu plano reembolsa? E aí vai da sua conversa, fala, não, eu não faço por esse valor, o meu valor é 10 mil reais, então você vai entender. Bom, eu tenho 6 mil reais que o convênio vai me reembolsar e além disso eu vou ter um custo a mais de 4 mil reais para chegar nos 10 que o profissional cobrou, certo? Mais ou menos para você entender. Então, os custos relacionados à equipe de bucomaxilo e anestesista varia muito de acordo com o tipo de plano de saúde que você tem. Se ele atua como uma seguradora ou se ele atua como uma cooperativa. Uma terceira forma de recebimento de honorários de anestesistas e equipe de bucomaxilo seria através de acordos que a equipe de cirurgia, através de uma pessoa jurídica, possui de recebimento de honorários através do hospital que vai ser realizado o procedimento. Ou seja, se eu pego um convênio X que ele tem um acordo para realizar esse tipo de cirurgia em tal hospital, normalmente, além do acordo que ele tem de materiais que podem ser usados na cirurgia, acordos de valores de diária, de equipe de enfermagem, de gases medicinais, tudo isso ele também tem acordo com os profissionais anestesistas e bucomaxilos que vão realizar essa cirurgia, e o paciente consegue realizar a cirurgia sem que ele tenha que desembolsar do bolso dele a cirurgia. O hospital que vai pagar os honorários diretamente para o profissional, certo? Então, é muito importante que eu entenda que eu tenho esse custo de profissionais, anestesista e bucomaxilo, os custos dos materiais, por isso que é muito importante, normalmente gera uma atenção à fase de junta médica, junta odontológica dos pacientes, se vai ser autorizado ou não, e os custos hospitalares, que isso normalmente não tem custo nenhum para o paciente, uma vez que é totalmente arcado pelo convênio. Certo, pessoal? Esse é um tema extremamente controverso, a gente sabe que gera muitas dúvidas. Se por acaso persistirem algumas dúvidas, por favor, deixem os comentários abaixo que a gente vai tentar responder para vocês. Olá, tudo bem? Você tem gostado do nosso conteúdo? Então clica no sino, se inscreve no nosso canal, dá um like para curtir nosso vídeo e se tiver dúvidas pertinentes que não foram respondidas nos vídeos, deixe nos comentários que a gente vai entrar de forma sequencial e tentar sanar todas as dúvidas de vocês.